Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: quais mensagens o julgamento de Bruno Henrique no STJD nos passa? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, gravando aqui, subindo esse vídeo na tarde deste sábado. Vamos falar sobre o resultado do julgamento de Bruno Henrique no STJD. Já deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também tem a caixinha de comentários para a gente trocar uma ideia, mas vê o vídeo primeiro. Assiste tudo antes de comentar, para você não ficar comentando coisa que eu não falei ou coisa que não procede. Dá uma olhada no vídeo e depois vem aqui comentar. Muita gente ficou me cobrando desde quinta de noite eu falar sobre o julgamento do Bruno Henrique, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas outras redes sociais, e eu estava relutando em falar por um aspecto. Como era um tema muito sensível e que tem muitas camadas, eu queria me certificar bastante antes de fazê-lo. E aí conversei com muita gente, vi muita coisa, vi boa parte do julgamento eu assisti, conversei com dois especialistas, quer dizer, conversei com um especialista, o Andrei Kampf, que é jornalista, foi jornalista das organizações Globo durante muito tempo e é também advogado, e hoje tem um site brilhante chamado Lei em Campo, que está à disposição aí, que fala muito de direito esportivo. Peguei outros pareceres de outros advogados que militam no direito esportivo. Então, antes de fazer um vídeo, embora eu tenha falado sobre isso no De Placa de sexta-feira, e nada do que eu falei no De Placa de sexta-feira eu retiro, o conceito do que eu falei ali eu continuo mantendo. Talvez uma outra coisa eu tenha sido impreciso, mas o conceito geral eu mantenho e vou manter nesse vídeo. Então eu queria fazer isso porque é uma coisa básica da minha profissão, né? É uma obrigação da minha profissão. Então feita essa avaliação, fiz um roteirinho aqui que tem 6 pontos e que eu vou trazer para abordar aqui. Primeiro ponto que eu queria falar e trazendo e publicando aqui esse trecho do CBJD. O que é o CBJD? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Nesse CBJD, eu tirei essa página aqui, que é na página 176, e isso daí essa página tá rolando aí no Twitter. Não sei de quem foi que tirou a página e fez esses apontamentos, mas tá em muita coisa no Twitter e eu achei muito importante trazer aqui. Essa página, ela traz 2 artigos, que eram os 2 artigos que Bruno Henrique estava sendo julgado no julgamento que aconteceu que foi realizado na quinta-feira no STJD. O primeiro artigo é o artigo 243, que fala: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Quem fez isso, você vê que ele sublinhou ali, de modo prejudicial à equipe que defende. No caso, para haver julgamento nesse item, é preciso ter a sensação de... é preciso ter a materialidade ou a interpretação de que a equipe do que o jogador defende foi prejudicada. Para esse artigo, a pena multa de R$100 a R$100 e suspensão de 180 a 360 dias. Essa é a suspensão inicial. Aí depois tem ali, parágrafo 1º, se a suspensão for cometida, se a infração for cometida mediante pagamento ou promessa de qualquer vantagem, a pena será de suspensão de 360 a 720 dias e eliminação no caso de reincidência, além de multa de R$100 a R$100.000, tá? Então, isso é o que diz ali. Esse artigo diz: se alguém
atuar de forma intencional, de modo que prejudique se algum jogador ou membro da comissão técnica, alguém de algum clube atuar de uma maneira que deliberadamente prejudique a equipe, ele pode pegar de 6 meses a 1 ano de suspensão. Se houver ganho financeiro, sobre para 1 ano, de 1 a 2 anos de suspensão, além do valor em multa, tá? Então, por esse item aqui, o Bruno Henrique poderia pegar de 1 ano a 2 anos de suspensão, ou até eventualmente ser banido em caso de reincidência, que não era o caso do Bruno Henrique, além de ter a multa, que no caso do Bruno Henrique, o Bruno Henrique recebeu uma multa de $60 mil, de R$60 mil, tá? Dessa primeira acusação, o Bruno Henrique foi absolvido. E por que ele foi absolvido dessa primeira acusação? Porque, segundo quem julgou, os 5 auditores que julgaram entenderam que Flamengo e defesa do Bruno Henrique provaram que o Flamengo não foi prejudicado pelas ações do Bruno Henrique. Então, automaticamente, com isso provado ou com o convencimento disso, o Bruno Henrique foi absolvido do artigo 243. Sobre a questão de ser prejudicado ou não, sobre esse conceito eu vou falar no ponto 2, tá? Dá um tempinho aí. Esse vídeo vai ser longo, mas só para saber. Aí depois o Bruno Henrique foi julgado no outro caso que ele estava sendo acusado, no artigo 243-A, que fala o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva, atenção a essa palavra, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente, incluído pela resolução tal. Pena, multa de R$100 a R$100 mil e suspensão de 6 a 12 partidas. Tá? E aí ele diz que vale a mesma coisa se for suplente ou não, parará. Parágrafo único do artigo 243-A. Se o procedimento atingir o resultado pretendido, o órgão judiciante poderá anular a partida, prova ou equivalente, e as penas serão de multas de R$100 a R$100 mil e suspensão de 12 a 24 partidas. Tá? Então o que ele está dizendo nesse parágrafo único? O camarada fez algo fora da ética desportiva. Ele foi para o campo para fazer, conseguiu fazer, a pena não começa em 6 e tem no máximo 12. Ela começa em 12 e tem no máximo 24. Aqui, e nesse artigo 243-A, o Bruno Henrique foi considerado culpado. Os 5 auditores, dos 5 auditores, 4 votaram pela culpa e 1 votou pela absolvição do Bruno Henrique. Então o Bruno Henrique foi considerado culpado de atuar de forma contrária à ética desportiva. Para mim, isso tudo aqui, ele já tem um problema grave no seu nascedouro, que é: esse texto, ele é parte do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que a última mudança grande, significativa desse código é lá de 2009. Nós já estamos em 2025, ou seja, já se passaram 16 anos. E essa redação desse código, ela não foi feita especificamente para casos de envolvimento, de manipulação de resultado, de apostas esportivas. Não foi feita. Isso daqui, ele está prevendo o caso de uma pessoa de algum clube receber um dinheiro de um outro clube, ou de um torcedor, ou de alguém interessado para fazer o seu clube perder. Então vamos supor, isso aqui foi escrito pensando assim, vamos supor, um grande torcedor milionário do torcedor do time X. Ele tem muito dinheiro e é apaixonado pelo time X. Ele vai no time Y e fala assim: ô goleiro, chega aí, eu vou te dar aqui um caminhão de dinheiro para você tomar um gol, beleza? Essa redação se refere a isso. Não se refere à manipulação de resultados por aposta esportiva. Então, esse já é um ponto muito central.
esse texto ele precisa ser urgentemente atualizado. Precisa urgentemente ser atualizado. Porque quando isso aqui foi escrito, as apostas esportivas, pelo menos na realidade brasileira, não existiam. Você não podia fazer aposta esportiva aqui no Brasil. O máximo que você fazia era a loteria esportiva lá na Caixa Econômica, que você só dizia se ganhava o time 1, ganhava o time 2 ou dava empate. Era único. Não tinha. Em 2009 não tinha essa realidade de você apostar em cartão, apostar em pênalti, apostar em... Não existia. Em outros países existia. Na Inglaterra é centenário, mas no Brasil não existia. Então isso aqui precisa urgentemente ser atualizado para quando casos assim acontecerem, você efetivamente julgar o jogador ou o integrante da comissão técnica ou a pessoa envolvida, efetivamente julgar pelo que ela cometeu ou pela que ela está sendo acusada, que é você tomar atitudes de manipulação, atitudes intencionais por envolvimento com aposta. Para mim, acho que isso é um ponto mais importante. Isso aqui precisa ser atualizado urgentemente. Primeiro ponto. Por quê? Porque eles acharam um artigo que mais casasse com o que aconteceu. Foi basicamente isso. Tá? Primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Essa frase que está aqui sublinhada de vermelho, de modo a prejudicar a equipe que defende, para mim, isso aqui, juridicamente, é muito incoerente. É muito incoerente. Por dois motivos. O primeiro, quando um jogador força um cartão, já está materializado que ele está prejudicando a equipe dele. Para mim isso aí é inquestionável. Quando o jogador toma qualquer atitude que vai de forma contrária à naturalidade do jogo, para mim, no meu entendimento, já está caracterizado que é um prejuízo para a equipe. Para mim já está. Mas o caso vai além. No julgamento em que estavam defendendo o Bruno Henrique, uma defesa pessoal do Bruno Henrique e advogados do Flamengo, o advogado do Flamengo reconheceu que o Flamengo orientou o Bruno Henrique a forçar o cartão amarelo para ser o terceiro e para ele não para ele não estar suspenso em jogos futuros. Que por si só, para mim, é uma aberração jurídica alguém ser aliviado de uma punição porque o clube mandou ele fazer algo que é errado. Você forçar cartão amarelo já está no código que é errado. E já tem uma farta punição no Brasil e fora do Brasil. Recentemente, tem uns 5, 6 anos atrás, deu um tumulto danado porque o Sérgio Ramos disse que forçou o cartão amarelo num jogo da última rodada da Champions, na quinta rodada da fase de grupos. Ele admitiu que foi isso, foi suspenso, ficou fora do mata-mata. Porque ele disse, não, tomei o cartão amarelo intencionalmente mesmo para limpar os meus cartões. A UEFA foi lá e suspendeu ele do jogo de ida das oitavas. Então assim, olha que loucura. Olha que loucura. O Bruno Henrique foi absolvido de um artigo, do artigo 243, porque o clube dele chamou para si e falou assim, eu, enquanto clube, ordenei que o jogador forçasse o cartão amarelo para cumprir suspensão, fazendo algo que é ilegal, fazendo algo que é errado, segundo a luz do código. Então, para mim, isso é uma aberração jurídica. É quase que você falar assim, ó, você foi inocentado de um crime cometendo outro crime, argumentando que foi ordenado a cometer outro crime. Para mim, isso é uma aberração jurídica. Para mim, isso assim, no meu entendimento, isso virou oficial. A partir do momento que isso está no julgamento, isso virou oficial. E aí eu pergunto, o Flamengo foi punido por orientar um jogador a forçar cartão? Ah, mas isso acontece no futebol. Eu sei que acontece, só que agora virou oficial que o Flamengo fez isso. Não é um rumor, não é aquilo que você fala, ó, fulano vai ser convocado, fulano vai estar a serviço da seleção dele na data FIFA, ele vai forçar o cartão. A gente fala isso, a gente sabe isso. A vivência no futebol mostra. Só que agora isso está oficial. O Flamengo foi lá e falou, eu cometi um delito ao orientar o meu atleta a forçar um cartão, algo que é proibido.
E esse delito vai servir para livrar o Bruno Henrique de uma punição. Isso, para mim, é completamente incoerente à luz do direito, à luz da justiça, e funcionou. E funcionou. Por quê? Porque o Bruno Henrique foi absolvido a partir da noção de que ele forçar o amarelo não prejudicou o Flamengo, porque o Flamengo orientou que ele o fizesse. Isso, para mim, com todo o carinho, quem pensa diferente, isso para mim é uma aberração jurídica. Mas vou além. Essa frase aqui, de modo prejudicial à equipe que defende, ela é um risco absurdo de impunidade. Absurdo. Por quê? Vamos dar um exemplo. Um cartão amarelo, como foi o caso do Bruno Henrique, beleza, um cartão amarelo não tem impacto, sei lá, tem jogo que tem 12, 15 cartões amarelos, não tem. Que embora eu acho que qualquer cartão tomado sem o curso natural das coisas, pra mim já prejudica. Mas vamos estender. Um jogador recebe, ou um jogador diz pra um familiar, nesse jogo eu vou cometer um pênalti. Eu tô te informando, eu vou cometer um pênalti. Ok? Um pênalti é bem mais grave que um cartão. Ele diz, eu vou cometer um pênalti. Ok, aí o cara vai lá no jogo, em determinado momento, tá passando a bola, ele dá um tapa na bola, pênalti. Aí, ele é do time X. Aí vai lá o batedor do time Y, cobra, pra fora. Batedor do time Y pegou, cobrou pra fora. Aí depois você fica sabendo disso, que o jogador tinha prometido que cometeria um pênalti, vai pra julgamento. Aí vai ser enquadrado nesse artigo, de modo prejudicial à equipe que defende. Aí o clube vai dizer assim, olha, não me prejudicou não. Como assim não prejudicou? Ele fez um pênalti, mas o cara já chutou o pênalti pra fora. Então não me prejudicou. Eu não tomei o gol. Olha que loucura. Olha que maluquice. Serve pra uma expulsão. O camarada fala assim, ô fulano, hoje eu vou ser expulso, tá? Tô te avisando que eu vou ser expulso hoje. Ah, tá bom. Aí o cara vai lá, é expulso. Aí depois o clube, o caso vem à tona, aí o clube diz, essa expulsão não me prejudicou não. Mas como assim? O seu clube jogou com um a menos. Não, mas eu ganhei o jogo, então não me prejudicou. Eu joguei com um a menos, numa expulsão manipulada, mas não me prejudicou, porque eu ganhei o jogo. Olha que loucura. Olha que maluquice. Olha que caminho aberto para impunidade. Quando prejudicou ou não, não deveria estar na matéria. Por isso é que eu digo que isso aqui precisa ser atualizado. Se prejudicou ou não objetivamente o clube, isso não deveria estar na matéria. Deveria estar, o cara deu uma informação privilegiada, o cara manipulou o jogo, o cara tomou uma atitude que ele não tomaria. Ponto. Esse texto, de modo prejudicial à equipe que defende, para mim, é um caminho para a impunidade. Eu não consigo entender nada razoável para fazer, para isso aqui estar aqui. E para ser julgado assim. E não tô nem. E ainda tem prejuízo indiretamente. Quando um jogador força um cartão amarelo com o envolvimento que teve o Bruno Henrique com familiares, ele já está prejudicando o clube. Já está prejudicando a imagem do clube. O Flamengo está tendo que mandar um advogado para defender um jogador que cometeu, segundo o julgamento, faltou com a ética desportiva. Isso já prejudicou a imagem, no meu entendimento. Quem pensa diferente, beleza, mas no meu entendimento prejudicou. Segundo item já foi. Terceiro item. Cadê? Ao contrário do que aconteceu com o Paquetá, e se você quiser saber os motivos que levaram o Paquetá a ser absolvido, você clica nesse link que eu tô deixando aqui no card. Ao contrário do Paquetá, que foi absolvido, o Bruno Henrique foi considerado culpado por falta de ética desportiva. Falta de ética desportiva. E o detalhe, à luz do direito, encaixar
o Bruno Henrique nesse item 243-A, já foi uma forma, por isso é que eu estou dizendo, isso aqui precisa ser atualizado urgentemente. Já foi uma forma de encaixar ele para ele ser punido. Para achar algum item do código que servisse para punir o Bruno Henrique. Porque se você olhar o que está aqui, à luz do que está escrito, artigo 243-A, atuar de forma contrária à ética desportiva, pode ser julgado que ao forçar um cartão para favorecer familiares em apostas, falta com ética desportiva? Beleza, acho que é possível. Mas, continua, com o fim de influenciar no resultado da partida, prova o equivalente. O cartão que o Bruno Henrique tomou tinha como finalidade influenciar no resultado? Não. Não. O Bruno Henrique tomou um cartão aos 48 do segundo tempo de um jogo que o Flamengo perdia e o Flamengo perdeu. Então, olha como o texto precisa urgentemente ser atualizado. A rigor da letra fria da lei, isso aqui, esse artigo 243-A, não serviria para punir o Bruno Henrique. Não serviria. E ele está condenado por esse artigo aqui. Pena para esse artigo. Multa de 100 a 100 mil reais, além de suspensão de 6 a 12 partidas. 6 a 12. Quantas o Bruno Henrique pegou? 12. Aí você fala assim, opa, então o Bruno Henrique pegou a pena máxima em jogos. Era de 6 a 12, ele pegou 12. Poderia ir até 100 mil reais, ele pegou uma multa de 60 mil reais. Então pegou uma multa de 60% do máximo e pegou o máximo de jogos em partidas. Só que quando você desce para o parágrafo único, diz o seguinte: se o procedimento atingir o resultado pretendido, o órgão judiciante pode anular a partida, a prova ou equivalente. Não cabia anular a partida, porque não teve impacto no resultado do jogo. O Santos ganhou aquele jogo contra o Flamengo e a ação do Bruno Henrique não impactou em nada no resultado. Então não cabia anulação. E as penas serão continuam, 100 a 100 mil reais e suspensão de 12 a 24 jogos. Lembra o que a gente leu a pena anterior? De 6 a 12 jogos de suspenso, o Bruno Henrique estava pegando o quê? A pena máxima. Se você joga para o parágrafo primeiro, porque o parágrafo primeiro diz, se o que ele tentou fazer foi concretizado, o que o Bruno Henrique queria? Tomar um cartão amarelo intencional. Forçar um cartão amarelo. Esse era o objeto. Se o procedimento atingir o resultado, ele tomou o cartão amarelo? Tomou. Então, o procedimento foi bem sucedido. O que ele queria fazer, ele fez. Ele tomou o cartão. A pena sobe de 12 para 24. Então, partindo do princípio da primeira parte da pena, ele pegou pena máxima. Era de 6 a 12, ele pegou 12. Partindo do princípio que o que ele queria foi bem sucedido, ele pegou a pena mínima. Porque a pena mínima era de 12 a 24. E ele pegou 12. Olha quanta coisa tem, quantas mensagens passam por aí de um julgamento. Nesse momento, é perfeitamente possível alguém achar que o Bruno Henrique pegou a pena máxima, 12 jogos, e é perfeitamente possível alguém achar que o Bruno Henrique pegou a pena mínima, 12 jogos. Olha quanta mensagem está sendo passada nesse julgamento. E como disse o Andrei Kampf, é preciso deixar claro, vou deixar aqui, tá, para colocar, a parte final do texto do Andrei Kampf. A justiça desportiva precisa construir coerência com caminhos e decisões que tragam segurança jurídica através de leis, regras e princípios. Se cada caso é tratado de forma distinta, sem critérios claros, perde-se a previsibilidade e com ela a legitimidade. É hora de pensar os caminhos institucionais, penas proporcionais e uniformes, maior transparência nos julgamentos, fortalecimento das regras e de compliance e prevenção.
Olha esse parágrafo. O caso Bruno Henrique deixa claro que o risco não é apenas a manipulação em si, mas a percepção de complacência. E essa percepção é devastadora para o esporte. De novo, a pergunta que permanece é direta e incômoda. Estamos dispostos a levar a sério a integridade esportiva? Esse texto, esse pedaço final do post do Andrei Kampf, ele é perfeito. Porque aqui está, você é plenamente entendível uma percepção de complacência com algo grave, que foi um jogador, sabendo que não pode, sabendo que é proibido, ter passado informação privilegiada, informação que foi usada para apostas esportivas. Então, esse terceiro item é um ponto importantíssimo. Você hoje pode entender que o Bruno Henrique, após ser absolvido no artigo 243, que na minha visão tem muito questionamento, você julgar uma ação indevida como essa a partir da sensação de prejuízo para o time, ele foi absolvido dessa por isso, porque o time falou, não me prejudicou, e eu dei exemplos que isso poderia ser um caminho para a impunidade. No artigo que ele foi culpado, ainda há dupla interpretação. Você pode interpretar que ele pegou pena máxima desse artigo ou que ele pegou pena mínima. Então, tá claro aí. Quarto item que eu queria falar. A sensação de injustiça existe? E por que a sensação de injustiça, que foi algo que foi muito falado desde quinta-feira? Foram buscar os outros casos de jogadores punidos por manipulação esportiva, lá da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, em que os jogadores tiveram basicamente três tipos. Teve um jogador que foi absolvido, pagou sua multa e teve 3 tipos de punição. Teve jogador suspenso por 1 ano, teve jogador suspenso por 2 anos e teve jogador banido do esporte. E que ficou banido durante 2 anos até ontem, se eu não me engano, ou anteontem, na sexta, o próprio STJD tirou o banimento. Depois de 2 anos suspenso, tirou o banimento. Mas lá na ocasião tivemos esses 3 tipos de pena. 1 ano, 2 anos e banimento. E aí muita gente dizendo, olha que é 2 pesos, 2 medidas. Essa impressão, ela pode existir. Então, para quem está à margem, quem está alheio, quem está longe do caso, não olhou com lupa, pode entender. Olha, tá vendo? É jogador do Flamengo, então foi punido em jogos e não foi punido 1 ano. Tem muita gente falando isso. Só que isso não é uma coisa precisa. Por quê? Porque materialmente os casos são diferentes. E por que são diferentes? Esses jogadores, eles foram aliciados por um esquema criminoso. Eles receberam dinheiro para fazer esse esquema criminoso. Eles fizeram parte, em algum momento, muito pouco, de um esquema criminoso para gerar esse tipo de manipulação. Não é o caso do Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique é ele dando uma informação privilegiada para um familiar, para um amigo. Não são coisas de mesma natureza. Então, por isso que não é muito preciso você julgar, colocar as duas coisas na mesma caixa. Mas a sensação de injustiça está aí. Por quê? Porque, objetivamente, a punição que poderia ser em tempo, 360 dias, caiu. Ele foi absolvido daquilo. De uma forma, de novo, para mim, na minha visão, uma aberração jurídica. Mas ele foi absolvido. E aí ele vai ser punido em jogos. E tem uma diferença substancial. Por quê? Porque jogador punido em dias, ele está punido do futebol como um todo. Ele não pode jogar nenhum jogo oficial, por nenhuma competição. E jogador punido em jogos, pelo menos inicialmente, ele só é punido nos jogos da competição que se deu causa à punição. Era que jogo? Flamengo e Santos. De que campeonato? Campeonato Brasileiro de 2023. Então,
a punição se dá em jogos da mesma organizadora do Campeonato Brasileiro, no caso a CBF. Como o Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil, a punição do Bruno Henrique de 12 jogos só pode ser cumprida, ela só vale para jogos organizados pela CBF, no caso o Campeonato Brasileiro. E a sensação de justiça está aí. Ainda que na tecnicalidade que a gente falou aqui, já tem um vídeo de 30 minutos, a gente entenda que eram artigos diferentes. Mas a sensação está aí. Então, esse é um ponto, de novo, qual a mensagem que querem passar, qual a mensagem que o STJD passa com esse julgamento. Então, esse para mim é um ponto muito importante. Não dá objetivamente para equiparar o que o Bruno Henrique fez ao que os jogadores punidos pela Operação Penalidade Máxima fizeram. Ao mesmo tempo, esses jogadores, por uma mesma ação, por uma mesma infração, que era dar informação privilegiada sobre algo que eles fariam no jogo e forçar ou expulsão, ou pênalti, ou amarelo, manipular o jogo, basicamente os dois elementos estão presentes. E na prática, o Bruno Henrique vai ficar, pelo menos hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de setembro, 3 horas da tarde, pelo menos neste momento, o Bruno Henrique vai poder jogar os jogos da Libertadores. O jogo da Libertadores, a não ser que você consiga estender essa punição via Conmebol. Segundo o Maurício Correia de Veiga, que é membro da Academia Brasileira de Direito Esportivo, existe a possibilidade da CBF estender essa punição para a Conmebol. E aí o Bruno Henrique estaria fora da Libertadores. Mas neste momento, ele pode jogar na Libertadores, não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Esse é o quarto item. E o quinto item é uma conclusão que eu acho que a gente tem que pensar. É preciso refazer o código, ou é preciso acrescentar no código a previsão de envolvimento com manipulação de apostas. É preciso incluir algo especificamente disso. Porque, como eu falei, esse julgamento do Bruno Henrique, como foram com os outros lá da Operação Penalidade Máxima, foram encaixados no código que existiam. Falaram, o que a gente tem aqui? O que pode parecer? É isso aqui, ponto. E aí botou lá. Essa redação não foi feita especificamente para manipulação de apostas esportivas. Então é preciso refazer o código. E é preciso tornar a redação blindada a brechas que possam trazer a sensação de impunidade, ou que possam trazer a sensação de pouca importância ao que à manipulação de resultado. Porque é muito importante para a lisura do jogo. É muito importante. E do jeito que está sendo feito, com essas brechas, do ponto, só vale se de fato prejudicar o clube, são brechas que caminham para a impunidade. São brechas para a impunidade. Então, a conclusão é, você precisa refazer o texto do código ou precisa acrescentar o texto do Código Brasileiro de Justiça Desportiva para tornar inegociável a punição e a gravidade de você ter manipulação de apostas esportivas. Porque você precisa acabar com brechas para impunidade nesta matéria. Hoje, do jeito que o CBJD tem brechas para impunidade. Cara, o vídeo tem 35 minutos, quase. Era o que eu poderia fazer desse caso. Pra mim, continuo dizendo, acho uma aberração jurídica esse fato ser julgado a partir do clube ser prejudicado ou não. Pra mim, é evidente que quem força algo que não era pra ser forçado, pra mim, está prejudicando o clube. Além de diretamente no campo, ainda está prejudicando indiretamente na imagem. Então, para mim, acho que esse caso ele traz muitas sensações de que você precisa consertar coisas, porque esse julgamento ele trouxe muitos alertas aqui. 35 minutos de vídeo. Quero que você, se achar que pode construir alguma coisa, se você está para dizer bobeira e tudo, beleza, é o teu direito, eu não limito ninguém aqui, mas eu vou passar batido. Se você achar que você pode acrescentar coisas
vem nos comentários aqui. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Qualquer momento um novo vídeo. Obrigado. Tchau.